Aqui é o professor Jalberto falando com mais uma aula do nosso curso de TBJ e hoje a gente vai introduzir o conceito de mais uma aplicação no nosso TBJ. Nas aulas anteriores a gente falou bastante sobre a aplicação de amplificação e agora a gente vai entrar na aplicação do TBJ operando como chave. E para ele operar como chave, a gente viu aqui no curso, principalmente na aula da curva característica, que o meu TBJ, para ele operar como chave, ele precisa operar na região de corte ou na região de saturação, tá? Para exemplificar isso aqui, eu peguei um NPN aqui, que tem a sua base, o coletor e o emissor, e aí o que acontece? No corte, o meu TBJ ele vai operar como uma chave do tipo aberta. Então eu peguei o meu TBJ aqui, peguei os três terminais, substituí ele por essa simbologia aqui, né? De modo que ele vai ser uma chave aberta, por quê? Porque no corte a minha corrente da base é nula. E aí o que acontece? A corrente no coletor também vai ser nula, a corrente no emissor também vai ser nula, não vai estar circulando corrente entre coletor e emissor, uma vez que eu não tenho corrente na base, então meu transistor vai estar se comportando como uma chave do tipo aberta. De modo complementar, eu tenho a operação na saturação. Aí o meu transistor já vai operar como uma chave fechada. Coloquei uma corrente aqui na base do meu transistor e aí eu vou permitir a circulação de corrente entre os outros dois terminais. E aí o meu transistor ele vai estar operando como uma chave do tipo fechada. Lá na aula de funcionamento, né, a gente mostrou uma coisa parecida com isso, em que a gente disse aqui que a tensão VCE na saturação ela é aproximadamente zero, né? Ela é idealmente zero. Essa tensão vai aí até a ordem de 300 mV para o meu transistor estar operando na saturação. Mas aqui, na operação como chave, a gente vai estar tratando como chave aberta ou fechada. Então, na saturação, ele vai representar uma chave fechada e no corte, ele vai estar sendo representado por uma chave aberta, tá? E aí a ideia é a seguinte: como é que o meu NPN e o meu PNP se comportam nesse sentido, né? Em termos de eu colocar um nível lógico, porque eu posso utilizar o meu TBJ operando como chave na parte dos circuitos digitais, que é o que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Então, se eu colocar um nível lógico baixo ou alto na entrada do meu TBJ, como é que ele vai se comportar? Ele vai se comportar como uma chave aberta ou fechada? É a resposta dessa pergunta que a gente vai trabalhar hoje. Então, começando aqui pelo NPN, se eu pegar esse circuitinho aqui, ó, em que eu tenho o VDD aqui em cima, aí no coletor do meu transistor eu tenho a resistência RC, o meu emissor está no terra, aqui na base eu tenho conectada a minha RB, uma resistência, e aqui eu tenho a entrada VI, que é onde eu vou estar colocando o meu nível lógico alto ou baixo. O nível lógico baixo vai ser representado por 0 V, o nível lógico alto vai ser representado por VDD. Então, para verificar isso nesse transistor NPN aqui, eu peguei ele e substituí ele aqui pela representação de chaves que a gente colocou aqui, tá? As três chavezinhas. Então, o que acontece? No nível lógico baixo, quando eu coloco 0 V aqui na entrada, eu não vou ter uma corrente circulante aqui na minha base. Por quê? Com esse nível de tensão, eu não tenho como polarizar diretamente a minha junção base-emissor, que a gente falou em aulas anteriores também, que o meu transistor ele só vai conduzir corrente do coletor para o emissor se a minha junção base-emissor estiver diretamente polarizada. E a gente viu que a nossa VBE aí é em média de 0,7. Se eu estou colocando nível lógico baixo como sendo 0 V, eu não atinjo 0,7. Então, a junção base-emissor não vai estar diretamente polarizada. Então, eu não vou ter corrente elétrica aqui na base. Se eu não tenho corrente elétrica aqui na base, eu não tenho como ter corrente elétrica no coletor e também no emissor. E nesse caso aqui, o meu TBJ vai operar como uma chave do tipo aberta, tal como aqui está na nossa representação, tá? Então, o meu NPN com nível lógico baixo, ele vai se comportar na região de corte, tá legal? Como uma chave aberta, que é essa representação aqui. Já quando eu coloco nível lógico alto, então eu vou ter o complementar, obviamente. Então, quando eu coloco o VDD aqui, que é um nível lógico alto, eu vou estar polarizando diretamente a junção base-emissor, vou estar polarizando diretamente essa junção aqui base-emissor. Se eu polarizo diretamente essa junção, eu vou ter uma corrente circulante aqui na minha base. Se eu tenho corrente na base, eu tenho corrente entre coletor e emissor. Eu tenho corrente aqui no coletor e eu também tenho uma corrente aqui no emissor. Se eu tenho corrente circulante entre esses dois terminais aqui, eu tenho corrente aqui no coletor, então vai dizer que, nesse caso, eu teria uma chave do tipo fechada. Tá legal? Então, meu TBJ estaria operando, nesse caso aqui, na saturação. Então, com o nível lógico alto, como eu tenho corrente circulante na base, eu tenho
corrente circulante entre os outros dois terminais e o meu TBJ se comportaria como uma chave do tipo fechada com o nível lógico alto. Já o PNP, ele é o complementar ao NPN, ou seja, naturalmente, se eu coloco nível lógico baixo na entrada do PNP, ele vai se comportar como uma chave fechada. Se coloco nível alto na entrada, ele vai se comportar como uma chave aberta. Vamos ver como é que isso se comporta aqui nas nossas representações. Então, eu coloquei agora um outro circuito agora com PNP. Então, aqui no emissor do meu PNP eu coloquei a VDD, versão VDD. No coletor dele continua a resistência RC e na base continua a resistência RB. E aqui, estou colocando a minha entrada VI, vai ter o nível lógico alto ou baixo, tá? Lembrando, né, que a corrente aqui que circula, ela tem o sentido da seta, ou seja, de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, a corrente da base aqui, ela vem da direita para a esquerda, tá? Então, quando eu coloco o nível lógico baixo, o que é que vai acontecer, tá? Perceba que a junção emissor-base aqui, com o VDD aqui, com aqui sendo 0 volt, ela vai ficar polarizada diretamente. Então, se ela vai ficar diretamente polarizada, então vai haver circulação de corrente entre os outros dois terminais. Então, eu vou ter uma corrente aqui da direita para a esquerda na base. Se eu tenho corrente na base, eu tenho corrente no coletor e no emissor. Se eu tenho corrente no coletor e emissor, isso significa dizer para mim que aqui eu tenho a representação de uma chave fechada e meu transistor ele vai estar operando na saturação nesse caso aqui. Tá legal? E aí, no caso em que eu tenho o VDD, perceba que se aqui é VDD, e aí imagine, né? Se a minha junção emissor-base tem uma tensão aí de 0,7 volts quando diretamente polarizada, então a tensão que vai estar aqui na base vai ser uma tensão de VDD menos 0,7. Então a tensão que vai estar aqui vai ser maior comparada à tensão que está aqui na base. Se a tensão que está aqui é maior comparada à tensão que está aqui na base, não tem como a minha corrente estar vindo da direita para a esquerda. A minha corrente estaria, na verdade, da esquerda para a direita. Se isso está acontecendo, existe uma inconsistência. Então, nesse caso aqui do PNP, o meu transistor ele não estaria conduzindo corrente aqui na base. Não teria corrente na base. Então, nesse caso aqui, ele estaria em corte, fazendo com que eu tivesse aqui a minha representação de chave aberta, que é o que a gente está representando nesse caso aqui. Tá legal? Então, no caso do PNP, o meu transistor, quando eu tenho nível lógico baixo, ele se comporta como uma chave fechada. Quando eu estou com nível lógico alto, ele se comporta como uma chave do tipo aberta. Beleza? Então, esses eram os conceitos que eu tinha para apresentar por hoje. Espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, compartilha esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele. Se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a nossa próxima aula na semana que vem.